Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. Vamos fazer uma leitura desta passagem bíblica. Nós temos um tema para nós refletirmos. Estamos no mês denominado na Assembleia de Deus no Maranhão, através da nossa convenção SEADEMA, a Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Maranhão, através do seu Departamento Estadual de Família, tem organizado o mês de maio como o mês da família. Da mesma forma, a nossa igreja em São Luís, através do nosso pastor-presidente, pastor Coutinho, também trabalha o mês de maio como o mês da família. Inclusive, São Luís, a Igreja Assembleia de Deus em São Luís é uma das pioneiras em tratar o mês de maio como o mês da família, o mês onde todos os domingos a gente traz ministrações, todas as áreas e pastores, voltadas para a edificação familiar. Então nós temos uma ministração nessa noite. Obrigado, irmão. Temos uma ministração para esta noite, pela misericórdia de Deus, que se encontra em Isaías, capítulo 38. Nós vamos ler os versículos 1 a 8. E o tema da nossa reflexão é: põe em ordem a tua casa. Leiamos o texto, por favor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi a ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não... Você está acompanhando a leitura? E não? Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Eu te livrarei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade. Este será o sinal da parte do Senhor, de que cumprirá a palavra que disse. Eis que farei que a sombra dos graus, que declinou com o sol, pelos graus do relógio de Acás, recue 10 graus. Assim, recuou o sol 10 graus, pelos graus que já tinha andado. Somente até aqui. Lemos a passagem onde o profeta Isaías vai fazer uma visita ao rei Ezequias. Como eu disse, nós temos um tema, e o tema é: põe em ordem a tua casa. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Se não tiver alguém do lado, fale com alguém mais longe. Mas diga para essa pessoa o tema dessa ministração: põe em ordem. Eu achei que vocês estão com medo do irmão do lado. Acho que vocês estão com vergonha. Bora lá, bota firmeza. Você é homem de Deus e você é mulher de Deus. Põe em ordem a tua casa. Eita glória. Agora os irmãos falaram cheio de Deus, irmão Samuel. Põe em ordem a tua casa. Nem todo mundo tem a possibilidade de ouvir uma mensagem de Deus dessa natureza, pois muitos morrem sem ter tempo de colocar a sua casa em ordem. Muitos morrem com a sua vida desorganizada,
distante do Senhor. Às vezes, no pecado, na prática pecaminosa. Outros não têm tempo de se despedir, não têm tempo de arrumar. E quando Deus dá uma ordem a Ezequias, para ele colocar em ordem a casa porque ele morreria, Deus não estava reclamando que a toalha estava molhada em cima da cama. Deus não estava reclamando que o chinelo estava no meio da casa. Deus não estava reclamando que o pano de prato estava sujo. Deus não estava chateado porque as roupas de Ezequias estavam amassadas, ou da rainha, ou dos seus filhos. Não. Quando Deus dá uma ordem a Ezequias, Deus estava falando de muitas coisas. Porque essa palavra casa que é usada nesse texto, no hebraico, se chama bait. E esta palavra, substantivo, traz várias ideias para o texto. E uma delas é casa no sentido físico, no sentido de reforma para ser feito. Existe o sentido familiar, põe em ordem a tua família. Como também podemos interpretar essa palavra dele põe em ordem a nação de Israel. Tudo indica que não era a nação que ele deveria colocar em ordem, mas de fato a casa dele enquanto família. E eu acho interessante, irmãos, que Deus não vai falar com a rainha para colocar a casa em ordem. Deus não vai falar com os filhos do rei para colocar a casa em ordem. Quem é que Deus vai chamar a atenção para colocar a casa em ordem? O chefe da família, o pai, o marido. Era como se Deus estivesse dizendo: da minha cidade, Jerusalém, cuido eu. Até porque Manassés era rei Ezequias era rei de Judá. Manassés é o filho dele que vai sucedê-lo no trono. Então, era como se Deus estivesse dizendo: desta cidade cuido eu, mas da sua família você precisa colocar em ordem. Deus cuida dos nossos lares, irmãos. Deus cuida das nossas famílias. Deus não nos deixa faltar o pão. Quando nós estamos preocupados com alguma coisa, Deus sempre supre a gente. É ou não é, irmão? Ou tem alguém desamparado aqui? Não. O próprio salmista disse: eu fui moço, agora já estou velho. Mas uma coisa eu posso dizer, estou parafraseando o texto: eu nunca vi um justo desamparado. E se o justo não existir, nem a sua descendência vai mendigar o pão. Porque existe uma fidelidade de Deus na vida daquele que é fiel ao Senhor. Então, da sua família Deus pode cuidar muito bem, mas colocar em ordem é responsabilidade nossa. E me deixe começar falando com os homens. A ministração aqui é para as nossas famílias, é mês da família. Recente nós usamos todos os domingos para falar para a família, não sei se foi março ou fevereiro, algo assim. Sentimos de Deus, e Deus tem nos dado mais ministrações voltadas especificamente para as nossas famílias. É tempo, irmãos, de os homens, chefes de família, se posicionarem dentro do seu lar. Nós estamos vivendo um momento que todo mundo sabe qual é, onde a figura masculina na sociedade, ela está sendo fragilizada. Eu não estou aqui dizendo que eu sou a favor de machismo e nem de violência masculina, jamais. Eu estou falando da figura de um homem. E esse homem, eu não estou dizendo que ele é violento, esse homem não estou dizendo que ele é machista, mas estou falando de um homem que tem a palavra de Deus, que é chefe da sua casa e que precisa tomar posição de homem de Deus. O homem de Deus não precisa e não deve ser agressivo. O homem de Deus, ele não tem que resolver as suas coisas na bala. O homem de Deus não resolve as suas coisas com as mãos, com os punhos fechados. O homem de Deus, ele resolve as coisas da sua casa e da sua vida na direção de Deus. Mas o momento é um momento difícil, onde existe uma masculinização
para mulheres e uma feminilização para os homens. Nós estamos vivendo um momento onde ser homem para algumas pessoas já é visto de uma forma ruim, opressora, excesso de testosterona. Não, meu irmão. Olha, o homem de Deus que põe a Bíblia em prática, ele não é um desequilibrado. Ele não tem excesso de testosterona. Ele não tem excesso de disciplina. Ele não precisa brigar dentro de casa. Ele não precisa quebrar as coisas dentro de casa. Ele não precisa gritar dentro de casa. Ele não precisa chutar o portão e escandalizar os vizinhos. O homem de Deus, que está dentro e seguindo a palavra de Deus, ele entende que quando as coisas estão fora do lugar, ele precisa se posicionar para pôr em ordem a sua casa. Ezequias, irmãos, foi um dos melhores reis de Israel. Ezequias foi um homem visionário, tinha táticas militares. Quando ele assume Judá como rei, e ele foi rei durante 29 anos, quase 30 anos ele foi rei em Israel. Israel estava passando por um momento espiritual totalmente decadente. O que Ezequias faz? Nos seus primeiros dias como rei, leia a Bíblia, você vai encontrar essa história. Abra o 2 Crônicas, abra o 2 livro dos reis em sua casa, vai estudar um pouco mais e ler sobre a vida do rei Ezequias. Como esse homem operou uma grande reforma espiritual em Jerusalém, no reino de Judá, o reino do sul. A Bíblia nos diz que na hora que ele assume, a preocupação dele foi restaurar o templo, parte física, porque o templo, além de destruído, o templo estava fechado, não estava tendo culto a Deus, não estava tendo adoração ao Senhor de congregação. Na hora que ele assume, ele passa a reformar o espaço físico. Não só o espaço físico, ele passa a restaurar o culto. Diz a Bíblia que ele incentivou ao povo a celebrar a Páscoa, pois eles não estavam mais celebrando. E ele enviou mensageiros, até mesmo para o reino do norte, que estava vivendo um cativeiro, que existiam poucos fiéis espalhados e dispersos. E ele manda mensagem para eles, convidando os irmãos para que viessem celebrar a Páscoa. E diz a Bíblia que depois de celebrar a Páscoa, nós sabemos que depois da festa da Páscoa tem a festa dos pães asmos, 7 dias posteriormente. E depois dessa festa, eles continuaram, depois que eles celebraram os 7 dias de pão asmos. Diz a Bíblia que, não satisfeitos só com esses 7 dias, eles passaram mais uma semana cultuando a Deus. E diz a palavra que desde o tempo de Salomão, depois que o reino de Israel se dividiu, nunca tinha tido um tempo de uma festa tão calorosa e tão cheia da presença de Deus. Porque o povo se inclinou para aquela mudança e aquela reforma espiritual. A palavra também nos diz que até os altares que existiam para outros deuses naquele território, os próprios israelitas começaram a destruir os altares de outros deuses, mostrando que mesmo depois de Deus ter realizado tantas obras, aqueles homens e mulheres resolveram abandonar o caminho do Senhor. Mostra para nós que nós podemos falhar se não nós nos mantivermos firmes nas mãos do Senhor. Até mesmo a estátua da serpente de bronze que foi levantada por Moisés para sarar aqueles que se rebelaram contra o Senhor e foram picados pelas serpentes, que era apenas um objeto que Deus criou, o quê? Para que quando o povo olhasse fosse curado do veneno. Era apenas isso. Mas só que o povo passou a cultuar aquele objeto. É muito fácil, com o tempo, se não mantermos o foco em Deus, transformarmos objetos em ídolos em nosso coração. Temos que ter cuidado para que um carro não se torne um ídolo no nosso coração. Nós temos que ter cuidado para que nossas casas, apartamentos, os nossos empregos e os nossos sonhos, as nossas empresas e o que conquistamos, não sejam ídolos atrapalhando e retirando o altar de Deus que existe dentro de nós. É muito fácil o homem se perder quando ele tira os olhos da palavra e de Deus como centro. E eu disse aos irmãos
que provavelmente não era a nação de Israel, melhor, de Judá, não era o reino do sul que Deus queria que fossem colocados em ordem. Ezequias precisava se posicionar, era dentro da sua casa. Irmão, e tem gente que ele é bom no trabalho, ele é muito bom naquilo que ele faz, ele é elogiado pelo chefe, ele é espetacular, mas na hora que chega em casa, não consegue ter o mesmo desempenho, não consegue ter o mesmo amor, não consegue ter a mesma postura. Não adianta ser cortês no seu trabalho, não adianta ser cortês ao atender o seu cliente. Lá no seu escritório você ser uma pessoa maravilhosa, mas dentro de casa você ser um animal. Não adianta ser alguém maravilhoso, oh, que aleluia, mas os meus filhos terem medo de mim, ao invés de respeito à minha pessoa como uma figura paterna ou materna. Nós precisamos nos posicionar, e nessa posição, para colocar a casa em ordem, nós precisamos primeiro fazer uma autoanálise. Por favor, repita comigo, eu. Você está com medo já? Você está recebendo a palavra, irmão? Não recebe não? Diga assim comigo, por favor, eu preciso me analisar. Como eu devo manter uma posição de ordem dentro da minha casa. Para as irmãs que não têm marido, tem que se posicionar do mesmo jeito. Para as mães solteiras, se posicione do mesmo jeito. Se você cria sobrinhos como os filhos, se posicione do mesmo jeito. Nós não podemos deixar que nossos filhos, estejam à la vontade na vida. Nós não podemos assistir à destruição dos nossos filhos e ter medo de criticá-lo para construir. Nós não podemos ter medo de chamar uma filha para sentar com ela, para corrigir uma postura. Só que as pessoas têm paciência para um monte de coisa, mas não têm paciência dentro de casa. Tem gente que sabe pegar um cliente que está xingando, que está zangado, que está bravo, que o produto saiu errado, né? Tem uns clientes que eles são assim, aquela situação complicada e difícil, né? Foi ensinado um tempo atrás que o cliente tem razão, e tem gente que acredita nisso até hoje, e isso está muito errado. O cliente sempre tem razão. Conversa, e eu nem tenho empresa, viu? Isso é mentira. E tem um cliente que é descabelado e tal, ele tem uma paciência tão maravilhosa, mas na hora que um filho quer fazer uma birra, ele quer matar o filho. Tem paciência para todo mundo, mas o filho, ele quer descontar o que ele não pode dizer para o chefe dele, no filho dele. Quando eu era mais novo, eu dizia assim: quando eu for ter filho, e que filho meu me desobedecer, eu vou fazer igual minha mãe fazia comigo. Será que eu digo o que é que minha mãe fazia comigo? Eu até bebo água. Eu dizia, na hora que um filho meu me desobedecer, eu vou dizer igual minha mãe. Eu vou rebolar o que eu tiver na minha mão, mas eu jogo na tua boca. Não, mas não aconteceu nada não. Eu pensava assim, eu vou fazer assim e tal, eu vou ser desse jeito. E aquele negócio que a mãe da gente dizia, eu vou te mostrar com quantos paus se faz uma canoa. Vocês nunca apanharam com isso? Eu apanhei demais. E nunca aprendi com quantos paus se faz uma canoa. Eu dizia, eu vou botar para quebrar, eu só não vou matar porque não pode. Aí, meu irmão, eu casei, graças a Deus. E quando eu casei, meu irmão, a minha mulher, quando viu eu com minhas conversas pesadas, ela disse, bora conversar. Olha, eu acho que esse não é o caminho. Que não é? Menino, eu vou bater demais, eu estou vivinho. Disse isso muitas vezes. Mas, irmãos, quando a gente dobra os joelhos e pede a direção de Deus, Deus fala, Deus direciona. Aí Deus começou a usar minha sogra, e disse assim, Deus o livre, eu souber que uma neta minha apanha.
E eu disse, e agora? Para desagradar a sogra? Complicado. Aí um dia minha sogra me disse uma coisa que é verdade. Olha, todas as vezes que eu bati nos meus filhos, eu não estava zangada com eles. Eu estava zangado com outra coisa e os meus filhos acabaram sofrendo com aquilo que eu estava estressado. E eu lembrei da minha mãe, que era uma mãe solteira, que tinha que trabalhar para sustentar a minha irmã, precisava da ajuda dos vizinhos para nos vigiar em casa, porque não tinha ninguém nem para cuidar da gente. E por vezes, estava estressado com toda uma pressão, porque eu olho hoje, pela misericórdia de Deus, eu e minha esposa trabalhamos e estamos juntos educando as nossas filhas. Uma pessoa sozinha educar uma criança, irmãos, é muito difícil. Uma mulher sozinha sustentar uma criança, uma família, é muito difícil. Um adolescente, mais difícil. Um jovem, mais difícil. Como é difícil a educação, principalmente nos nossos dias. E aí eu disse para minha mulher, eu vou estudar psicologia. Porque talvez a psicologia me ajude. E pela graça de Deus, eu estou chegando na metade do curso de psicologia. E eu mudei totalmente de opinião. Quando nós vamos estudar os marcos do desenvolvimento humano, infantil, a gente vê que o que menos faz efeito é aquilo que a gente acha que é a solução. Irmã Edilamísia, psicóloga, que é a tal da agressão. Depois que a gente vai estudar e perceber, a gente entende, Jesus, obrigado, porque deu certo, mas me ajude a acertar onde os meus pais erraram. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Nós nunca vamos ser pais perfeitos. E por melhor que você tenha tido um pai presente ou uma mãe presente, ele cometeu erros. É impossível, porque onde existe ser humano, haverá falha. Onde existe alguém vivo, vai ter acerto e vai ter erro. O que a gente precisa fazer e pensar é, porque os nossos pais mesmo disseram, no meu tempo, papai, mas isso aqui é o normal, que os filhos evoluam mais do que os seus pais, para que eles possam oferecer para os seus filhos um acerto que os pais deles não tiveram. Mas fique você sabendo que quando o seu filho crescer, ele também vai identificar na sua criação erros. O seu filho também vai dizer assim, olha, você errou nisso, nisso, aquilo. Eu já disse uma vez para a mamãe, mamãe, a senhora não errou não na minha criação, a senhora tinha que me matar mesmo. Porque se a senhora não bota o pé na minha cabeça, não pisa quando eu estava no chão, me dá uma surra com galho de goiabeira, com cinto, me amarra na escápula da parede onde bota a rede. Se a senhora não tivesse feito isso, eu não sei se eu estava crente, não. Mas ela diz, não, meu filho, eu me arrependo. E ela ainda diz mais, eu errei, porque eu deveria ter te ensinado a tu lavar tua roupa. Eu deveria ter te ensinado a tu cozinhar. Minha mãe disse isso, recente. Eu tinha que ter te ensinado um monte de coisa que eu não te ensinei. Eu acho que eu errei. Deveria ter feito assim. E foi aí que eu caí na real. Meu Deus, eu estou tentando acertar com minhas filhas. Eu quero ser um pai melhor. Mas no futuro as minhas filhas vão dizer para mim, você errou nisso, e está tudo certo. Porque somos falhos. Mas o que faz a diferença é a nossa vontade de colocar a nossa casa em ordem. E nesse afã, nesse desejo, às vezes desenfreado, de colocar a casa em ordem, nós vamos cometer equívocos com os nossos pais. Quem é o filho que não ficou com raiva do pai em algum momento da vida? Eu já vi filho dizendo assim, pastor, eu odiava minha mãe. Na hora que ela brigava comigo, eu xingava ela na minha mente. Eu entendo, porque se ela xinga na boca, ela não estaria no atendimento pastoral. Mas xingava na mente, guardando tudo. Olha só, um lar totalmente bagunçado. Meu irmão, o segredo para nós termos uma família em ordem em nossos dias é uma palavrinha muito em voga nos nossos dias. E no nosso contexto espiritual também não é diferente. E qual é, pastor? Equilíbrio. Você não pode ser um pai
liberal, mas não pode ser excessivamente disciplinador. Você não pode ser um pai, meu pai é legal, mas você também não pode ser um pai omisso. A Bíblia não diz que eu, como pai, tenho que ser amigo dos meus filhos. A Bíblia me diz que eu, como pai, e você, como mãe, nós temos que ser pai e mãe do filho e da filha. Porque quando a gente se preocupa em ser amigo do filho, não é o que está na Bíblia, está errado. Mas é porque mamãe ou papai é meu amigo. Olha, quando um pai e a mãe cumprem o que a Bíblia diz, amigo é só um detalhe, ele está além disso. Um pai e uma mãe que cumprem o que a palavra diz, ele é melhor do que ser amigo. É seu pai e a sua mãe. E às vezes a gente vê pais que querem ser mais amigos dos seus filhos. E porque ele é mais amigo dos seus filhos, quando os seus filhos erram, eles não corrigem. Não querem corrigir porque não querem perder o status de ser chamado amigo do seu filho, amiga de sua filha. Não, minha irmã. O que a Bíblia diz é que você, como pai, você tem que corrigir o seu filho. Esse menino é assim mesmo. Meu Deus. Pelo amor de Deus, meu irmão. Que é assim nada, irmão. Bota a tua casa em ordem. Vivemos um momento de inversões de papéis. Está uma bagunça a sociedade. Mas as famílias que têm a palavra de Deus, elas seguem firmes dizendo: Senhor, abençoa a nossa família. Irmão, qual é a família que não tem defeito, hein? Qual é a família que não tem defeito? Todas as nossas famílias têm defeitos. Todas as nossas famílias têm problemas. O que diferencia é como nós vamos resolver as nossas diferenças. Mas diferença vai ter, irmão. É impossível não ter. A primeira família da história da face da terra, irmão Josué, já teve logo de cara um homicídio. Que Deus nos guarde a nossa. Nós precisamos pegar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, olhe para cá por favor, ela define muito bem quem é o marido e quem é a esposa dentro do lar. Eu disse aos irmãos que nós estamos vivendo um momento de inversão de papéis. Há muita inversão de papéis. Nós estamos vendo pais obedientes, filhos mandões. Pai diz assim para o filho: faz isso, o filho diz na cara, ele não vou fazer, e não faz. E o pai leva, esquece, deixa para lá. Está esquecendo que Provérbios fala sobre a disciplina. Provérbios não diz para você matar seu filho. Provérbios diz que o pai precisa disciplinar o seu filho. Isso tem a ver com instrução, tem a ver com correção. Se você não instruir o seu filho e não corrigir, ele não vai aprender do nada. Ele não vai descobrir como se comportar. Então não tenha medo e não tenha vergonha. Ponha a sua casa em ordem, pai. Ponha a sua casa em ordem, mãe. Menina, na hora de comer, é no WhatsApp. É no celular. Só come se estiver ligado na televisão, no desenho predileto. Só come com a família, assistindo Netflix, com fone de ouvido. Meu irmão, deixa eu te dar um conselho pela palavra de Deus. A hora que a família está comendo é uma coisa sagrada. A gente começa orando e agradecendo pelo pão. Depois é comunhão. É todo mundo olho no olho, conversando aqui. Meu irmão, se você me ligar na hora do almoço e eu não te atender, depois eu te ligo. Mas para mim, o horário que eu estou com a minha família, no meu almoço, eu não estou nem aí para o meu celular. Pode me ligar quem for, eu não vejo. Porque eu aprendi assim. Me ensinaram assim. E hoje o que a gente vê no almoço, a esposa para um lado resolvendo uma coisa, o marido para um lado, um filho para o lado, uma família, irmãos, totalmente sem vínculo e sem relacionamento. O adolescente no seu mundinho, com fone.
A criança no desenho no celular para poder comer. Faltando disciplina. A palavra, irmãos, não visa constranger, até porque eu sou pai e tenho 2 crianças. E eu quero acertar também. Mas nós não podemos pegar e fechar os olhos e dizer, não tem nada não, eu não vou falar nada sobre isso. Não, meu irmão, pela palavra de Deus, nós temos que colocar a nossa casa em ordem. Estou dizendo para você, chegar na sua casa e dizer, a partir de hoje, ninguém usa mais celular na hora de almoçar. Tem fogo aí, pentecostal? Você recebe a palavra de Deus? É preciso, é importante nós melhorarmos como pais, estou ainda no contexto pai e mãe, o relacionamento com nossos filhos. Não podemos estar morando na mesma casa e distante dos nossos filhos. Pais, prestem atenção, pelo amor de Deus. Não pense que a responsabilidade de cuidar dos filhos é apenas da sua mulher como mãe. Não pense que brincar é uma tarefa apenas das mulheres com suas crianças e seus filhos. Não podemos, de maneira nenhuma, viver em mundos diferentes dos nossos filhos. O momento exige relacionamento cada vez mais próximo. Se você tiver um relacionamento paterno forte, quando a sua filha precisar, ela vai te procurar. Se você tem um relacionamento forte com seu filho, quando o seu filho precisar, ele não vai procurar o melhor amigo da escola. Ele vai procurar você como mãe que desenvolveu um bom relacionamento. Então, não podemos estar alheios aos nossos filhos, alheio ao cuidado dos nossos filhos, alheio do momento de diversão dos nossos filhos. E eu não estou dizendo com isso que nós temos que compensar as ausências, porque tem gente que eu já vi comum, não, pastor, eu não posso, trabalho muito para sustentar, e por isso eu não consigo estar sempre em casa. Irmãos, se ficarmos preocupados com o aqui, com o agora, com o financeiro, a vida é um sopro. Já já, o seu filho vai estar numa idade que vai te espantar. Rapidinho, vai passar a geração dos nossos filhos, eles deixarão de ser crianças, deixarão de ser adolescentes, deixarão de ser jovens. E que tipo de evangelho está impresso? Qual é a digital que nós estamos deixando neles como pais? É por isso que Deus nos conclama essa noite a colocarmos a nossa casa em ordem. Irmã, quando o teu marido estiver omisso dentro de casa, belisca esse irmão, bota esse macho para acordar, bote esse homem para fazer as tarefas que são pertinentes a ele. Faça esse homem ver a necessidade que ele tem e dizer, tu é o cabeça dessa família, rapaz. Mas só que tem alguns que a mamãezinha cuidou demais, passou do limite. E eles estão omissos dentro de casa, achando que é responsabilidade da mãezinha dele cuidar da sua própria família. Cuidado. Homens imaturos, perdendo tempo no videogame e não cuidam dos seus filhos. Perdendo tempo assistindo futebol e não cuida da sua família. Pastor, com isso, não estou dizendo que, irmão, ninguém não tem que assistir televisão, não estou dizendo que alguém não tem que se divertir. Eu estou falando, irmãos, é da omissão paterna em nossos dias. As inversões de valores e de papéis. Irmã, pela palavra de Deus,
Abra Efésios. Irmão, pela palavra de Deus, vai ler o que Paulo escreve aos irmãos de Efésios. Vai ver dos direitos, melhor, das responsabilidades e deveres que Paulo escreve aos pais. Paulo escreve aos maridos. Paulo escreve às mulheres. E Paulo escreve aos filhos. Está na palavra. Responsabilidades que um homem tem que tomar no cuidado da sua casa, que uma mulher tem que tomar no cuidado da sua casa. Da mesma forma que nós temos visto homens que não se posicionam no seu lar. Algumas mulheres estão se comportando como meninas no seu lar. Não estão cuidando do seu marido. Não estão cuidando dos seus filhos. Às vezes, mamãe me ajuda. Claro, irmão, se eu pudesse ter minha mãe 24 horas, era bom demais. Nós estamos falando de mulheres que não estão cuidando de suas casas. Que não estão cumprindo o que a Bíblia diz. Irmão, se hoje em dia alguém diz que é normal mulheres mandarem homens obedecerem, eu não fico com o que a sociedade diz. Eu fico com o que a Bíblia diz. E o que é que a Bíblia diz? Que o homem, ele é o cabeça da família. Irmão, um homem que sabe ser o cabeça da sua família, ele não tem que lembrar a sua esposa que ele é o cabeça. Um homem que é cabeça, ele é seguido. Ele é amado porque ele é o líder natural, espiritual. Ele é seguido porque ele cumpre. Eu sei que tem gente que acha que esse negócio de submissão tem a ver com subversão por parte da mulher. É porque o mundo passa essa imagem. Às vezes até mesmo algumas pessoas interpretam como se uma mulher submissa fosse uma mulher escrava. Mas não, irmãos. Uma mulher submissa, ela ama servir a sua família. Uma mulher submissa, ela ama ser mãe dos seus filhos. E ela ama ser a esposa do seu marido. Uma mulher submissa que olha para a palavra, ela entende. Ela não vai ser submissa na base do ódio e nem da raiva. Isso não devia estar na Bíblia. Não. Se a Bíblia diz, irmã, que você precisa ser submissa e o teu esposo é o chefe, é porque Deus está tirando de cima dos teus ombros uma responsabilidade que não é tua. Deixa eu pregar a palavra, irmão. Sabe o que é que tem hoje? Mulheres sobrecarregadas. Porque, além delas fazerem o mundo, ainda precisam chefiar a sua família. Às vezes por omissão do seu marido, ou às vezes porque elas mesmas falham brutalmente, não permitindo que os seus maridos se posicionem como verdadeiros chefes de suas famílias. Mulheres cansadas, sobrecarregadas. Tem fogo aí, irmão? Você sabe o que é que tem sido muito comum eu ouvir? Parece que está uma moda aí que inventaram de esposa troféu, não é? Não já viram esse negócio de esposa troféu? Para quem não sabe, esposa troféu é a esposa que ela não precisa trabalhar, porque o marido, ele cuida dela, dá o cartão para ela, né? Ela compra o que ela quiser, ela não tem horário para cumprir no trabalho. Está vendo as irmãs dando glória? Que elas estão dizendo assim, eu quero ser uma esposa troféu. E ele ama tanto a sua esposa, ele serve tanto a sua família, que ele entende, não, tu não precisa trabalhar, deixa tudo comigo que eu vou levar. O que as mulheres estão ansiando hoje, depois de irem para o mercado de trabalho e cansarem e sofrerem, é ver que é melhor para elas estar em casa. Não é que não tem trabalho, tem muito trabalho, mas estar em casa cuidando dos seus filhos. Em casa cuidando do seu marido. Eu estou dizendo que eu tenho visto isso como pastor. Mulheres que o sonho delas é não trabalhar, mas ser apenas mãe de família. Eu sei que algumas ouviram da mãe dizendo assim, olha, tu tem que trabalhar, que é para tu não ser escrava de homem. Meu irmão, naquela época, tinha homem que nem absorvente ele queria comprar para sua esposa. Que mandava a mulher comprar sabão em barra para ela banhar. E as bichinhas ficavam com a pele toda seca, parecendo escama de peixe. Com os pés todo rachado, parecendo pissarra no verão. Já olhou estrada de pissarra no verão, irmão?
O sol rachou com tudo, acabou com tudo. O pé da irmã era desse jeito. Uns homens brutos. Aí as mulheres foram para o mercado de trabalho, foram trabalhar, foram conquistar. E eu não estou dizendo que todas, obviamente, mas estou falando que hoje em dia algumas sonham. Eu quero ser uma esposa troféu. Para eu não ter que trabalhar nunca mais na minha vida. E só ficar em casa cuidando do meu marido e cuidando do meu filho. Jesus me ajuda para minha mulher ser troféu. Porque ela já é um troféu, só não consigo bancar sozinho. Porque, irmãos, é uma bênção ou não é a esposa trabalhar e ajudar financeiramente? E às vezes, por conta de padrão de vida, algumas mulheres estão trabalhando demais. E elas não vão conseguir dar assistência aos filhos. Não vão. Irmãos, e a estratégia deu certo. Porque tirando o pai de casa e a mãe de casa, os filhos estão à deriva. Na frente de uma televisão, assistindo 24 horas por dia. E quando a gente vai falar sobre isso, parece que alguém que está com os olhos fechados, adormecidos. Se o marido for falar, ou a esposa for falar, se zanga. Tu vai ficar cuidando, tu vai brincar, tu vai interagir, tu vai não sei o quê. Irmão, põe em ordem a tua casa. Antes de você ficar preocupado com a casa dos outros, como é que está a tua casa? Põe em ordem a sua casa. Põe em ordem os seus filhos. Põe em ordem a sua vida conjugal. Eu estou quase concluindo. Quando Deus nos dá a oportunidade que deu para o rei Ezequias pôr em ordem a casa, certamente Deus estava cobrando inclusive o sucessor, que não tinha, aparentemente não tinha naquele momento. Até porque Ezequias, ele sucedeu o seu pai, mas foi um co-rei com o seu pai. Não se sabe se ele não estava permitindo o mesmo. Mas deixa eu te contar uma coisa, para a gente finalizar a ministração dessa noite. Por mais que Ezequias tenha sido um dos melhores reis de Israel, ele cometeu um erro muito grave. Você leu conosco que depois que Deus disse a ele que ele morreria, como foi que ele começa pondo em ordem a sua casa, virando a cara para a parede e chorando. Mas não era um choro amargo e arrependido e sem fundamento. É um choro de alguém que diz ao Senhor: Senhor, lembra que eu andei nos teus caminhos. Quem está fazendo essa oração é um homem que tem consciência das escolhas que ele fez na vida dele. E que Deus está dizendo que ele vai morrer desta enfermidade. Ele estava com uma chaga ou com uma úlcera. Deus dá a ele a oportunidade. Por quê? Porque primeiro ele semeou, andando como um homem reto. Ele disse: eu fui um homem conforme a sua vontade e o seu coração. As atitudes que um homem tem, elas irão refletir no seu contexto familiar. A criança reproduz o que ela vê dentro de casa. E isso vai refletir para o seu futuro. Mas Deus, quando diz a Ezequias: põe em ordem a tua casa, ele começa pondo em ordem, orando e chorando pela sua família. Ei, meu irmão, olhe para cá, por favor. Deixa eu te dizer, em nome de Jesus, se você não orar pela sua família, você está fazendo a vontade de Satanás. Porque Satanás quer que os nossos muros espirituais estejam arriados no chão, por falta de oração. Mas quando nós oramos por nossas casas, quando nós choramos pelos nossos filhos, quando nós oramos pelos nossos cônjuges, quando nós oramos pela nossa família, nós estamos cumprindo o nosso propósito como uma família que tem a palavra de Deus. Meu irmão, é tempo de pôr a casa em ordem,
orando pela família. Minha irmã, você está orando pela sua família? Meu irmão, você está orando pela sua família? Você tem orado pelos projetos? Você tem orado pelos desejos? Você tem orado pelos sonhos? Você tem orado para que Jesus batize com o Espírito Santo os teus filhos? Você tem orado para que Jesus salve aquele seu ente que ainda não confessou Jesus como Salvador? Você tem orado para que Deus possa libertar das garras de Satanás dentro da sua casa e dentro da sua família? Eu quero te dizer pela palavra de Deus, não se entregue. Não se dê por vencido. Não canse de interceder pelo esse marido que ainda não se entregou para Cristo. Não canse de orar por um filho que está afastado e que está vivendo como um pródigo por aí. Não desista de ser o intercessor da sua casa, porque quando você ora e intercede, a nossa oração sobe. O que foi que Deus disse para Isaías? Vai lá, volta e diz assim para Ezequias: eu ouvi a tua oração. Tem coisa que só vai acontecer na vida do teu filho porque os teus joelhos estão dobrados, ou porque as tuas mãos estão levantadas, ou porque a tua voz está chegando até o trono de Deus. Tem coisas que só vão acontecer com o seu marido, minha irmã, não é porque ele é bom no que ele faz, é porque ele tem uma mulher de Deus que está dobrando os joelhos, e Deus está movendo os céus e terra. Irmã, tem coisa que vai acontecer na sua vida, ou que já está acontecendo, não é porque a irmã é boa, mas é porque a irmã tem um marido, que ele é cheio da unção de Deus, que ele se consagra, que ele jejua, que ele ora pela sua casa, dizendo: Senhor, a minha família está em tuas mãos. Levante a sua mão comigo, por favor. É tempo de colocar a casa em ordem através da oração intercessória. É tempo de você ver Deus agindo na nossa casa e no nosso lar, porque nós servimos não um Deus mudo, não um Deus morto, mas um Deus que ouve as nossas orações. Satanás quer que você canse, o inimigo quer que você pare, mas Deus está dizendo: ore pela sua casa, ore pelos seus pais, filho. Ore pelos seus filhos, pai. Ore pela sua esposa, ore pelo seu marido, para que nós possamos viver no centro da vontade de Deus. Põe em ordem a tua casa hoje. Põe em ordem a tua casa hoje. Eu preciso encerrar. Vamos já fazer o sorteio aqui para o Dia das Mães. Mas eu encerro lembrando você que Deus disse: eu ouvi a tua oração e acrescentarei a você 15 anos. Aquele homem estava à beira da morte e recebeu 15 anos. Por quê? Porque ele virou a cara para a parede e orou. Porque aquele homem se volta para Deus e se humilha. Ele não pediu: Senhor, me dá 15 anos. Ele só pediu a Deus misericórdia. Tem coisas que nós não sabemos como Deus vai fazer e nem o que Deus vai fazer, mas uma certeza nós temos: alguma coisa Deus vai fazer. E Deus só faz alguma coisa, irmão Alex, quando nós oramos. Vamos dobrar os nossos joelhos em favor dos nossos filhos e da nossa casa. Meus irmãos, para fechar, para finalizar, Ezequias recebe de Deus os 15 anos, se recupera, mas ele comete uma falha depois que ele está muito feliz da sua bênção. São enviados 2 mensageiros da Babilônia. Diz a Bíblia em Isaías, na sequência do capítulo 38, o rei Ezequias abre as portas do palácio, mostra todos os tesouros para ele. A Bíblia diz que não teve um canto do palácio que ele não mostrou. Deus manda Isaías até ele e pergunta: o que vieram fazer aqueles homens e o que tu fizestes a ele? E ele diz: eu mostrei todos os tesouros. Ao que tudo indica, aquilo foi um motivo de orgulho para Ezequias, mas não para Deus.
Irmãos, esses 2 mensageiros da Babilônia, já estou encerrando, vieram com presentes e alegraram o coração de Ezequias. Ezequias era um estrategista político, militar. Só para vocês terem uma noção, ele construiu um canal, um ducto, que vinha da fonte de Gion, que estava do lado de fora da cidade de Jerusalém, o ribeiro da fonte. Ele leva os muros para depois da fonte, para que tivesse água dentro da cidade, porque ele sabia que uma hora ele teria que enfrentar os assírios, porque o próprio pai foi subserviente deles. E essa água, cerca de 550 metros, no canal de água, da fonte de Gion até Siloé, o tanque de Siloé, para que o tanque não se secasse. Estrategista, inteligente, mas ele falhou, virou motivo de orgulho, mostrou os tesouros, Deus não se agradou. Porque tem hora, irmãos, que as pessoas, principalmente hoje com rede social, elas postam demais, expõem muito. Eu sei que tem gente que trabalha com internet e tem que continuar trabalhando, é onde as pessoas estão, meu irmão. O problema é quando nós perdemos o filtro e expomos, mostramos além do que nós deveríamos. Mas ele dobrou os joelhos novamente e se arrependeu, e Deus não permitiu que Senaqueribe entrasse e invadisse aquela cidade. Deus moveu um milagre tão grande. Senaqueribe, pela 3ª vez, estava acampado para destruir o reino do sul, Judá. E nessa noite Deus enviou um anjo da morte, e 185 mil assírios morreram no campo de batalha, sem Ezequias ter saído do seu palácio. É uma história bonita, tem os seus momentos de falha, mas era um homem que se arrependeu, porque ele resolveu colocar em ordem o que estava desorganizado. Quer saber de uma coisa? Eu não preciso dizer a você o que você precisa colocar em ordem. O Espírito Santo já testificou aí o que tem que ser colocado em ordem. Esse computador que não desliga, usar a televisão sem filtro, 24 horas por dia, celular à vontade. Minha irmã, te posiciona. Meu irmão, te posiciona. Se você não se posicionar, quando você acordar, é tarde demais. Que Deus nos ajude a criar e educar, a ter uma família em ordem aos pés do Senhor. Para isso, depende de nós.